Deixa eu fazer uma perguntinha a você. Você acha que chupeta é uma grande aliada ou é uma vilã na sua vida? Pois é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje com o Dr. Moisés. Como vai? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Muita mãe, assim que o bebê nasce, a pobre da criança nem chegou em casa já, ó, soca a chupeta na criança, porque é sinal que ela vai ficar boazinha e calminha. Essa é uma boa saída? Não. Não é uma boa saída. Por que não? Então vamos lá. Primeiro seria interessante explicar algumas coisas. Eu vou pedir para você, agora, aproveita todo mundo aí que está quieto, boquinha fechada. Onde está a sua língua agora? A minha língua? Eu não paro de falar. Pois é, isso é difícil. Então, por isso que eu falo sempre... Ela está batendo com a língua no dente. Isso, não. Então, normalmente ela fica em lápis. Não. No céu? Isso. Se todo mundo prestar atenção... a gente fecha e vai para o céu. Quando você fecha, a sua língua vai para o céu da boca. Esta é a posição de repouso da língua. Quando a criança vai começar a mamar, ela vai ter uma dinâmica na boca que faz com que baixe a língua, ela consiga incorporar para poder sugar. Quando você põe... Dá licença, eu vou pedir pra gente voltar aos nossos tempos infantis. Você quer que eu chupe chupeta? Eu quero que você pegue uma chupeta, escolhe. Eu vou escolher essa aqui, tá. A do cachorrinho. Eu escolhi uma que fizeram, que trouxeram, tá aqui. Então aqui. Aí você põe a sua chupeta na boca. O que acontece? É horrível. É horrível. O que acontece com a sua língua? A minha língua fica presa lá embaixo e esse troço fica no céu da minha boca me dando enjoo. Qual é o grande problema primeiro da chupeta? Medida. Não medida de tamanho. Medida sim. Que medida? Não. Quanto tempo por dia a criança fica com a chupeta? Mas e a medida aqui da chupeta? Eu vou chegar nisso. Tá. Quanto tempo por dia a criança fica com a chupeta? Qual é a frequência por semana? E por quanto tempo que ela usa? Mas normalmente criança que usa chupeta não tira a chupeta da boca? Isso. Então dizer que a chupeta favorece o aleitamento não é uma boa dica. Mesmo porque o formato dela é muito diferente do bico do peito, né? Então, esta aqui, que é a redonda, foi uma das primeiras que aparecia, né? A minha tá babada. Aí resolveram fazer ortodôntica. Será que eu escolhi bem, pelo menos? Isso, essa aqui, por exemplo, né? Legal. Aí você coloca a chupeta e essa criança fica constantemente estimulando a língua para ficar para baixo. Aí, vamos voltar a chupeta. Volta a chupeta. O que acontece com o seu lábio inferior? O que acontece com o com lábio ele? de baixo? Fica espremido, olha, dobrado. Aí você vê aquelas pessoas, conhece aquelas pessoas que viraram ventrílocos? Eles falam assim, ó. Mas porque criança fala com a chupeta na boca, né? Isso. E aí, o lábio inferior fica, olha, a língua cai. Você quer que a criança mame? A criança fala desse jeito e ela mesmo. fala desse jeito. Pior então, sabe o que eu acho? A criança faz isso, ó. Isso. Então, nós estamos falando de fala. Quando você for falar de dentição, a criança que já viu que a criança faz isso? Ela abraça ela pega aqui, do lado, isso. Pega errado a chupeta. Então, o que acontece? Se você fica constantemente com a chupeta assim, nós dois conversando, você com a chupeta torta e eu com a chupeta na boca, o meu dente, quando vai nascer, como é que ele vai nascer? Ele não pode nascer assim. Não, ele vai nascer assim, né? E aí é a tal da mordida aberta. Até os 3 anos de idade, se você tirar a chupeta, os incisivos voltam a se encontrar. Se você deixar mais tarde, isso continua. O bebê passa pela fase oral até 1 ano de idade. Então, até 1 ano de idade, ele tem o hábito da sucção, a necessidade da sucção. Depois disso, cai esse hábito. Isso é importante até para formação e fortalecimento muscular e tudo mais, o músculo se forma errado, a mordida se forma errada. Quando eu faço isso aqui com a chupeta, eu pego errado. Quando eu faço assim com a chupeta, e chupo a chupeta, porque na verdade a chupeta não é só isso, é chupar, né? Quando eu estou chupando, eu estou fazendo, fechando a minha arcada. Entra ar. Essa é outra coisa, a gente chega lá. Mas você imagina, eu estou chupando... Pois é. Não, você talvez tenha... Não, minha mãe não deu chupeta. Não. Então tá, olha, você está retomando. Você viu? Te convidei a retomar o tempo de criança, tá? Aí o que acontece? Quando você chupa por muito tempo a chupeta, o palato que está em formação, ao invés de ele abrir, ele fecha. O céu da boca é o assoalho do nariz. Ele fecha e empurra para cima. A criança entope o nariz, começa a fazer respiração bucal. Aí você precisa mamar. Então, você não respira pelo nariz. Mas como que você mama se você respira pela boca? Perfeito, não mama. E aí você tem dificuldade para mamar. Aí você engole mais ar.
Aí você pode ter mais refluxo, aí você tem mais gases, aí você tem mais cólica. Então, de uma forma geral, a chupeta não deve ser dada, a princípio, até que a criança estabeleça o hábito de aleitamento materno. Mas também, se você não vai dar no início, vai dar depois para quê? Grande pergunta. Para quê? Para quê? Pergunta, de repente, tem algumas colaboradoras do lar, né, que você pode colocar que é a babá, que é a avó, e que não vem a hora da criança chegar em casa para colocar a chupeta. Agora, olha outro problema importante. A criança se acostuma a dormir com a chupeta. Ela cria esse ritual. A chupeta O paninho cai. fedido? Não, a chupeta cai. O que acontece? Ela chora. Ela acorda. Aí vai lá à noite e põe a chupeta. A chupeta cai. O que fizeram? Inventaram um negócio legal. Esse trem aqui, ó. Esse é o mais legal, mas eu vou te colocar Esse um é outro. triste Ó, também. isso aqui, ó. Mas isso Pegaram coloca a um criança? buraquinho, né? Para que a chupeta não caia. Legal. O que acontece? Este Ali ele vai buraquinho. comer esse fio? Isso. Esse buraquinho aqui não é para colocar a chupeta e prender. Duas razões importantes. A criança está com a chupeta. Se ela vira, esse é um dos grandes problemas de sufocar. Enfoca. Isso. Então, é um acidente gravíssimo, não tem como se virar a criança. E a segunda, eu tirei aqui, este buraquinho que tem aqui, ele é para a criança pegar a chupeta, babar, e por aqui você tem o escape Sai a baba. da saliva e do ar. Esta criança tem isso entupido. Então não consegue nada disso. Não. Então você está obrigando essa criança. Esse aqui também acaba sendo interessante, mas o que acontece com esse? Olha só, põe a sua chupeta. Certo, vira para lá. Não, fica reta, vira só a cabeça para lá. Olha que Isso. Se você está chupando forte, tudo bem. Se a criança não está chupando forte, cai. O que acontece? grito. Ela acorda. E aí você tem uma criança que criou de rotina a chupeta para dormir. Legal. Quanto tempo essa criança dorme à noite? Eu espero que a noite inteira. 12 horas de chupeta na boca. Então, a quantidade de tempo, a intensidade da sucção precisam ser muito controladas se houver a intenção de colocar a chupeta. Bom, volto já para a gente falar de outros artifícios que as pessoas usam para a criança pegar a chupeta. Legal. Porque muita criança não quer a chupeta, mas Isso. a dita da família fala, ela vai chupar a chupeta, porque eu chupei a chupeta, porque ela não vai chupar. Então vai ter que usar um artifício para isso. Eu volto e a gente fala dele. Beleza. Olha, vamos aproveitar essa parte. Vamos voltar com o doutor Moisés. Bom, estávamos falando da chupeta, essa tal chupetinha que se amarra Isso. com a fitinha, ou então com aquele porta-chupeta. E não só isso, né? Esse aqui gongó. é o Paninho. combo. É o combo chupeta, porque vem a chupeta com o paninho. Porque aí a criança fica aqui. Não, e quando ela vai engatinhar, esse paninho é o se pano arrasta. do chão da casa, E né? você não consegue convencer a criança que um irmão gêmeo desse paninho limpo é o mesmo paninho. E ela não troca o paninho. E ela não quer que lave Ele o paninho. suja o paninho. E mais, olha que coisa mais interessante. É legal porque, por exemplo, se cair no chão, né? Caiu no chão. Aí, lembrar sempre aquela história que a gente já conversou, a mãe pega, precisa limpar, né? E aí A ela boca dela é benta, ela chupa. E enfia na boca limpou da a criança. chupeta. Quais são os problemas nessa situação? Foram feitos estudos mostrando que no bico da chupeta você tem fungo e bactéria. Na cultura. Fora isso, ovos de parasitas. Lombriga, tá? Então você imagina que na chupeta Tem você tudo isso. tem tudo isso, a criança engatinhando, né? Isso aqui na boca, o paninho arrastando, cai a chupeta, ela pega no chão, põe na Põe na boca, a boca. mãe vira, não faz assim, seu porquinho. A mamãe Me limpa empresta pra aqui, você. a mamãe limpa pra você e E soca na boca da criança. soca na boca da criança. Tá? Mas e quando se coloca para a criança pegar a chupeta? Isso. Açúcar, meleca Então no vamos lá. açúcar, meleca no Meleca mel. no mel, né? Então assim, isso tudo é pra quê? Primeiro, olha que coisa perigosa. Antigamente se fazia isso, você melecava no mel. O mel, abaixo de 1 ano de idade, ele é proibido. O que pode ter no mel? No mel, você tem, abaixo de 1 ano de idade, a criança não tem enzimas que protegem, não tem substâncias que protegem contra o botulismo, que é uma doença grave. Então, a própria Anvisa proíbe, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe o mel para ser vendido abaixo de 1 ano de idade. Isso se fazia. Então, A criança ela chupava, foi um isso. gostosinho. Aí, o que acontecia? Ele pega a outra chupeta e um outro pozinho mágico que foi usado por muito tempo e hoje a Anvisa proíbe, que é este aqui, né? Que se chama funchicório.
A funchicória, que foi utilizado por muito tempo como um fitoterápico para evitar cólica do bebê. Como é que você fazia para pegar? Botava aqui e a criança chupava. E evitava cólica? Ele é docinho. Em algumas situações você não tem uma comprovação científica. Sei, mas antigamente se falava que e se usava muito. Então hoje isso é proibido. Então funchicória, açúcar e mel. Para criança abaixo de 1 ano de idade, que não tem nem dente, você não vai nem escovar. Nem pensar, né? Você está produzindo uma flora bacteriana intestinal ruim. Isso sem falar naqueles pais que acabam... Ah, meu filho, toda vez que eu estou tomando um vinhozinho, ele acha legal, molha o chupeta e põe na boca da criança. Isso, é muito... Né? Você sabe que antigamente, na Europa, quando apareceu a chupeta, isso começou com uma história de 1500, na Alemanha o aleitamento materno não era bem visto. Então se usava este paninho, se colocava um paninho, se enrolava a comida, às vezes, no paninho para a criança ficar chupando. E uma das coisas que se colocavam era brandy, né? O alquinho da criança. Então a criança pegava, chupava e dormia. Claro, estava bêbada, né? Lógico. Né? Como não vai dormir uma criança bêbada, dorme mesmo, né? E aí o mais triste disso tudo, então na verdade tem um terapeuta comportamental chamado Skinner, ele falava o seguinte: tudo aquilo que a gente faz e que traz resultados positivos para a gente repete. E o que traz resultado negativo, a gente abandona. Quando eu repito alguma coisa muitas vezes, ela entra no meu inconsciente. Entrando no meu inconsciente, vira hábito. A criança suga. Além de sugar e ser alimentada, ela tem na sucção, e psicologicamente a gente sabe que isso é importante, ela relaxa. Só que aí ela cria esse círculo vicioso e passa a querer toda hora usar a chupeta, mesmo sem a necessidade de sugar. E a chupeta atrapalha o aleitamento materno. Isso quer dizer que chupeta? Não. Ah, a criança no primeiro trimestre chora porque tem cólica, né? A chupeta que vai fazer a criança ou cólica, parar. Ou necessidade do peito, enfim. Ou calor agora, ou frio. Existem situações onde você usa chupeta? Algumas têm até clínicas, por exemplo, criança que tem fenda palatina, mas aí conversa algumas com o que médico, precisam estimular. Né? Quando for usar, a ideia é, quando a criança vai dormir, para que ela adormeça e ela dormiu, você tira a chupeta. Tem um site também que o pessoal pode entrar para pegar mais informações, não tem? Um site seu? Tem um site. Qual que é o site? www.drmoisés.com.br www.drmoisés.com.br. Lá no site ele aborda todos os temas e principalmente as maiores queixas das mães são solucionadas ali. Agora nada supre, nem o nosso espaço aqui, a sua ida ao médico da sua confiança, ao pediatra que você confia e siga direitinho o que ele faz. Uma vez que a gente tem essa atitude, a gente tem uma vida tranquila e os filhos saudáveis também, né, doutor Moisés? Só para completar, de 1 a 7 de agosto, a primeira semana de agosto, a gente teve a Semana Mundial de Aleitamento Materno. É onde é estimulado e a gente comemora para que cada vez mais se estimule o aleitamento materno. Nenê está querendo sugar? Dá o peito. Pois é, né? Que ele vai se sentir acalentado muito e alimentado mais. Muito melhor do que qualquer coisa. Verdade. Obrigada, viu? Boa tarde, doutor Moisés. Obrigada, viu? Olha, o site doutormoisés.com.br, já estamos indo para as